parou na minha frente, mas eu acho que ele era Jesus. E daí ele olhou para mim e ele falou assim: eu vou comer o teu câncer. E virou um lobo e pulou em cima de mim. E eu acordei na mesma hora. Algum tempo depois, não sei quanto tempo foi, Helena vem na minha mãe o resultado dos últimos exames que ela tinha feito daquele câncer que tinha sido previsto pelo médico como a causa final da vida dela, dali a 6 meses, tinha desaparecido. E no episódio de hoje, o Defining Ghosts traz mais uma série chamada Taverna Paranormal. Na verdade, é um bate-papo entre amigos. Hoje o tema específico é ocultismo, mas a gente pode tratar sobre qualquer outro tema e até convido a vocês, além de serem inscritos no nosso canal, que apesar não, né? Nós temos aqui a plaquinha recebida pelo YouTube dos nossos primeiros 1000 inscritos. Obrigado, YouTube! Valeu aqui, ó, querido. Opa! Então, nós já tivemos que pagar o custo do envio, mas olha só que maravilha. Eles enviaram e não é que a placa é o próprio envelope? Sensacional. 1000 inscritos. Antes éramos 3. E até hoje queria saber quem que foi esse terceiro. Chegamos ao impressionante número de 666. E não queríamos passar disso, mas vocês foram cruéis com a gente. Mas, agora enfim, temos 1000. Chegaremos a 6.666. Depois, com o tempo, 666.666. E mais além ainda, com fé no Daimon, que nos move, a 6.666.666 pessoas. E aí paramos. Aí essas chega, são a gente vai as vender o peroas. canal Já. uma igreja evangélica. Não, ou aquelas pessoas que a gente vai conseguir botar na nave. É o máximo. Mas aí tem que ser membro. Com certeza. Se não for membro, a gente não escapa desse planeta. Porque as nossas pretensões também não são tão grandiosas. Então, assim, o Taverna Paranormal é um bate-papo. E hoje o tema é o ocultismo e a gente quer abrir para que vocês também nos apoiem a escolher os outros temas. Deixem nos comentários, nos mandem por WhatsApp, mandem suas sugestões daquilo que vocês querem ver de uma forma mais dinâmica, menos formal desses conteúdos, que é o caso de hoje. Então, só lembrando, obrigado a todos, 1 milhão de inscritos. Então, se inscrevam. Nós temos muitos que visualizam o nosso conteúdo e não são inscritos. A gente estaria perto, talvez, de uns 10 mil inscritos, se tivéssemos todos que assistem o nosso conteúdo como pessoas que se inscreveram. Então fica aqui o apelo, isso ajuda, e compartilhem, acionem o sininho, comentem, isso tudo bastante importante para a gente. Mas voltando para o tema, Taverna Paranormal. A gente vai tratar sobre ocultismo hoje, numa conversa, e aí queria instigar o Alexandre. Numa conversa ébria, tomando ICT, e instigo ao seu Alexandre, assim como no Memórias, Sonhos e Reflexões. Mas, Alexandre, qual é a tua visão sobre ocultismo? Vamos lá. Então, inicialmente, a gente tem uma visão talvez um pouco diferente em alguns aspectos, né? O ocultismo, para mim, é o fundamento de absolutamente tudo aquilo que se fez apresentar dentro da humanidade como alguma tentativa de explicar todos os fenômenos que a gente acaba vivenciando e que hoje, inclusive, são tidos como científicos. Dentro desse aspecto, a gente vai poder mencionar aqui, por exemplo, um grande ocultista muito conhecido, que é o Papus. Ele demonstra, inclusive, através de algumas obras que ele escreveu, que tudo aquilo que foi tomado a partir de algum ponto na história como sendo algo científico, né, embasando inclusive teorias newtonianas a respeito de gravitação, né, e da observação dos planetas, já existia muito antes, sob uma outra forma, que o Papus, né, determina como sendo uma ciência com C maiúsculo, que é
o oposto daquilo que nós temos hoje como ciência, com C minúsculo, ou as ciências, seja ela a ciência matemática e todas as outras que acabam advindo dessa segmentação da grande ciência com C maiúsculo, que é uma grande proposta de explicação do tudo, do todo. Eu ouso falar o seguinte, inclusive na seara filosófica, não existe filosofia que não trate do todo. Não existe filosofia que não se preste a tentar, pelo menos, descrever uma explicação suficiente a absolutamente tudo o que se nos apresenta. Quando a gente fala, por exemplo, da filosofia do direito, e nisso não sou só eu que estou dizendo isso, muitas pessoas dentro da área acadêmica, inclusive, tratam a filosofia do direito como não sendo uma filosofia, porque ela não abrange o todo, ela não é uma teoria de tudo, ela não tem essa pretensão. Essas pequenas filosofias não são legitimamente filosofias, exatamente por esse mesmo tipo de análise. Então, a própria filosofia em si vem beber muito de tudo aquilo que é tido posteriormente como sendo algo do ocultismo, do misticismo. Afinal, quando a gente fala em períodos muito remotos da humanidade, que se acreditava que deuses eram quem manipulavam, por exemplo, as forças da natureza, e hoje em dia não. A palavra misticismo, ela foi incorporada somente depois, porque o esforço que aquelas pessoas faziam durante aquele tempo para descrever esses fenômenos, associando, inclusive, de repente, a ocorrência deles por algum nexo de causalidade a alguma entidade ainda divina, não é senão um esforço racional no sentido de explicar o que acontecia. Que a filosofia tenha nascido na Grécia, que a Grécia tenha sido a pátria-mãe da filosofia e não outro lugar do mundo, como muitas pessoas podem tentar aspirar, já é um grande indício disso. Há uma grande evolução dessa tentativa de explicar sob um vértice de uma espécie de lógica que foi criada, e isso só ocorreu naquele território, na Grécia antiga. Embora muitos associem e tentem banalizar isso, dizendo que foi alguma coisa que foi obtida de teorias do Oriente, contato com povos, não existe prova até hoje registrada que venha a demonstrar que isso realmente tenha acontecido, até você podendo observar como se desenvolveu e após o surgimento, como se desenvolveram essas sociedades com as quais os gregos tiveram contato prévio anteriormente, e após o desenvolvimento de tudo aquilo que veio ser a filosofia, o contato dos gregos com esses povos acabou mudando radicalmente a visão que esses povos tinham a respeito de tudo aquilo que eles tinham por explicação de tudo. Que no final das contas é isso, é uma explicação de tudo. E o que é legal, assim, eu queria voltar um momento antes, e fazendo uma conexão com o que você está dizendo, e fazendo a conexão com os gregos, é que, assim, o tema, sendo ocultismo, a gente precisa meio que delinear uma visão sem a responsabilidade técnica, sem a responsabilidade didática, mas, assim, de uma forma bastante simples, o que o ocultismo acaba sendo é um grande guarda-chuva que abriga abaixo dele diversas frentes que, ao longo dos anos, foram estudadas, colhidas informações de como as primeiras civilizações lidavam com as suas crenças, com as suas porções de fé. E o ocultismo ele se formata como algo muito vinculado ao mundo ocidental, porque existiu um grande movimento ali no século XVIII, século XIX, de busca pelo aquilo que o Oriente tinha
de místico, de ritualístico, de diferente da visão que as crenças ocidentais tinham até aquele momento. Então, o Papus, Crowley e N outros místicos, qualquer outro nome que vocês queiram dar, mas essas figuras que estudaram o ocultismo e suas formas de percepção buscaram no Oriente essa visão. E é o que eu estava discutindo antes de a gente começar a gravar com o Alexandre, era justamente como o Oriente, nesse aspecto, ele era algo muito diferente, assim como o Ocidente era muito diferente para o Oriente. Imaginar que como um hindu viu pela primeira vez o como se desenhava a crença cristã, muito diferente da visão dele. E assim para esses que olharam para o Egito, para a Grécia, não orientalizando, mas olhando para outras culturas que se diferenciavam de uma certa maneira do Ocidente, o como isso soou novo, instigante, interessante, essas práticas. O que hoje, por exemplo, cabe dentro desse guarda-chuva é uma das visões do xamanismo. O xamanismo, como termo, abrange também outro grande guarda-chuva, mas eram as práticas dos povos originários de diferentes regiões do planeta. E isso também foi estudado pelos ritos pagões e tudo mais. Mas a questão principal é que o ocultismo é uma visão ocidental, muitas vezes olhando para o Oriente e as suas práticas religiosas, talvez para uma definição bem rasa, mas para um fácil entendimento. E essa visão, eu até também estava brincando, o ocultismo acabou fazendo com que diversas formas de apostilar esses conhecimentos, essas práticas, essas ritualísticas, esses processos mágicos, religiosos, de uma forma que eu pudesse transformar isso numa metodologia de ensino dessas práticas que todas estavam abaixo do ocultismo, desse grande guarda-chuva. A palavra vem do oculto, né, daquilo que está longe da percepção de muitos, oculto. O ocultismo, então, seria a prática dessas questões que estão longe do entendimento da maioria. Passa a ser, então, para o Ocidente, um conhecimento de apenas alguns. E como esses conhecimentos acabaram ganhando proporção e sendo disseminados? Através de algumas ordens iniciáticas, místicas, ocultas, secretas ou até mesmo discretas, com aquele intuito, né, então, do apostilamento, de ensinar de uma forma padronizada essas práticas, fugindo muito daquela realidade onde elas eram exercidas, né, nas suas origens, mas uma forma de se entender o como elas eram realizadas e ao que elas se destinavam, né? Então, às vezes, se mistura muito, até pela própria visão do cristianismo, essa dualidade entre o bem e o mal, Deus e o diabo, o amor e o ódio, e principalmente para aquelas civilizações que eram politeístas, essa dualidade não era tão clara, porque existia um número absurdo, às vezes, de deuses, e essa característica, muitas vezes, num mesmo Deus oscilava. Ele poderia ser muito bom ou muito mal. E é até legal, falando de deuses, né? Vários termos cabem embaixo também nesse guarda-chuva do ocultismo, como o próprio esoterismo, o hermetismo, e falando em deuses, falando também, como o Alexandre citou, a Grécia, né? Esse termo hermetismo vem da figura do deus grego Hermes, né, que era o deus do levar ao conhecimento das pessoas algo, né, talvez uma interseção entre o sagrado e o profano, enfim. Até é curioso, né, ele era um deus que também era o deus do comércio e deus do ladrão. Então, olha essa dualidade aí também ocorrendo, né? E então, assim, essa visão, quando vem para o Ocidente, ela não deixa de também passar por essas questões cristãs, né? E aí tudo aquilo que poderia ser uma prática que para o cristianismo eram vinculadas
ao mal, vieram com essa característica. A maioria dessas ordens iniciáticas também trabalharam com essa dualidade. E, voltando ali pro Hermes, né? O Hermes, então, um deus grego, que o hermetismo vem do seu nome e também numa visão do deus egípcio Thoth. E dessa combinação aí surge, então, essa visão de algo hermético, algo muito fechado, novamente algo para poucos, assim como a palavra ocultismo também nos dá a possibilidade de fazer essa leitura, né? Então, voltando ainda a olhar como um aglutinador o ocultismo de diversas práticas espalhadas pelo mundo, mas principalmente por esse mundo oriental, o estudar isso passou a ser um processo para aqueles iniciados em algumas ordens, né? Então, eu tenho ordens como a Rosa Cruz, que vem toda fundamentada em crenças egípcias. Então, a religião egípcia, os ritos, todos vinculados a esse povo. E outras ordens, já de uma forma mais mista. Mas a mesma ainda a Rosa Cruz, ela se chama Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. É uma das frentes que olha para o Rosa cruciacionismo, se eu não me engano é esse o termo, é antiga e mística, né? Então é uma frente olhando para mistérios, para o místico. Outras ordens, como Golden Dawn, a Otto, N outras, né, que existiram, também se preocupavam na passagem desses ensinamentos de uma forma processual, onde existiam hierarquias e através desses graus hierárquicos esse conhecimento era transmitido. E ao longo dos anos passou a ter também vinculado a ordens que não têm o místico, não tem o mágico vinculado diretamente, como a própria maçonaria, né? Maçonaria ela não tem sua característica para a maioria dos seus ritos em algo místico, em algo religioso, apesar de se ter a necessidade de, quando aceita o convite de ser maçom, mostrar a sua crença num Deus. Mas mesmo assim não é na prática da maior parte das lojas e dos ritos a questão vinculada diretamente a alguma crença espiritual. Mas enfim, só para voltar, né, então essa visão ocidentalizada de práticas religiosas, místicas e mágicas que formou esse grande conteúdo que hoje a gente pode abrigar através do nome ocultismo. E aí, Alexandre, você estava falando do Papus, eu acho que é um momento bacana de a gente olhar até para alguns dos grandes autores que fomentaram esse conhecimento, né, que buscaram esse tipo de conhecimento. A gente tem também a possibilidade aqui de comentar, né, que a ciência e a religião, para alguns povos, também nasceram como uma coisa só. O Alexandre vai falar com maior propriedade, mas da ciência com C minúsculo à ciência com C maiúsculo, levando isso a uma visão de algo maior, a ciência como algo vinculado à grandeza espiritual. Né? Então, primeiramente, o que cabe, né, nesse momento é dizer o seguinte, até pela visão do próprio Papus e a minha também, não se trata, quando você fala de ocultismo, de necessariamente você fazer algum link com aquilo que seja misticismo. Até porque, inicialmente, como eu estava explicando, a ideia é a seguinte: são ideias, são formas de interpretação da realidade, são formas e tentativas de descrição através de relações causísticas de determinados fenômenos que ocorrem. Elas não são como vistas a partir de determinado período na história, tratadas como um misticismo. E isso pode ser visto até hoje em dia, dentro de, por exemplo, tribos que existem até hoje na humanidade, né? Que a gente poderia considerar essas tribos
né, dentro dessa perspectiva, inclusive, que é a perspectiva do científico, do oficial, daquilo que é dito a explicação plausível para absolutamente tudo que ocorre no mundo, é como sendo não desenvolvidas ao ponto em que nós estamos. São explicações racionais. Não se trata de mistificação. A ideia de mistificação, assim como a ideia do ocultismo, ela passa a aparecer dentro da história a partir do ponto em que se delineia uma divisão entre aquilo que era tido como ciência para aquilo que foi tratado como ciência de modo oficial. Foi uma tentativa, né, de se apropriar daquilo num determinado período histórico para descrever que a oficialidade do que eu estou dizendo é oficial num raciocínio absolutamente circular, que é porque eu estou dizendo que aquilo é o oficial. Então, o aceito é isso. O resto passa a ser misticismo, passa a ser ocultismo e passa a ser banalizado. E o papus vem fortemente. Eu fico falando papus porque eu falava até umas horas atrás, mas a pronúncia do nome dele é papus. Então, ele demonstra exatamente isso. E assim, a questão, ele demonstra? Não, ele não demonstra. Passa também pela mesma oficialidade. E daí, o apelo que eu faço é um apelo à lógica, é um apelo à razoabilidade. Se você for considerar a ciência de hoje em dia, e até aquilo que era a ciência a partir daquele momento em que ela foi estabelecida, né, como sendo a instituição delegadora de plausibilidade para determinados fenômenos, ela mudou durante todo esse percurso de forma absurda, a ponto de algumas das crenças que eram tidas científicas oficialmente em determinado período, hoje seja tratado como misticismo. Uhum. Então, a própria ciência empregada, a própria ciência já cindida daquilo que o Papus relaciona como sendo a grande ciência com C maiúsculo, enfrenta processos de mistificação de si mesma nesse processo histórico. A conveniência sempre de quem está tentando impor alguma coisa como uma espécie de visão dominante sobre tudo o que ocorre no mundo. Você vê, e é uma das nossas grandes batalhas aqui nesse canal, você vivencia, você e todos você vivencia na sua vida eventos paranormais, certo? Mas você não tem nem a coragem de declarar que vivenciou aquilo. Por mais certeza de que você tenha vivenciado um evento paranormal. Por quê? Porque a declaração disso faz-te parecer ridículo. Faz-te parecer, exatamente como o Luciano estava falando aqui, algo místico, algo insensato, algo inculto. Outras formas pejorativas de avaliar a sua experiência pessoal. E são eventos que ocorrem, de fato. Não são diferentes de tudo aquilo que a humanidade vem vivenciando historicamente, mas pelas restrições que são impostas da oficialidade de alguma coisa, que é algo meramente burocrático e nunca científico, a sua experiência não é avaliada e a própria dita ciência, distribuidora de plausibilidade de tudo que existe no mundo, também se limita nesse aspecto. Eu posso citar, eu estou com um livro, inclusive, aqui do Papus, em que ele menciona que muito anteriormente, por exemplo, a Newton estabelecer, né, a formulação da gravitação das órbitas dos planetas, isso já era vislumbrado por Pitágoras. Então, e Pitágoras é e fundamenta grande parte de todas essas ordens que vêm, né, a beber da mesma fonte que a oficialidade bebe hoje em dia e descrevem exatamente e se utilizam dos métodos de Pitágoras para descrever
aspectos e fenômenos do mundo sob um vértice próprio, que não é o oficial, né? Então, resumindo, você fala ocultismo, né? A gente fala hoje em dia de ocultismo. Você fala misticismo. Você fala hoje em dia de misticismo. Isso. Mas o Isso que mesmo. aquelas pessoas viviam naquela época era a ciência. Era a mesma ciência que hoje em dia nós vivemos e que se invalida constantemente no decorrer do percurso que a gente traça, né, na história da humanidade. Porque muitas coisas que a ciência via antigamente como científico, abalizadas sob o carimbo da ciência, hoje em dia são vistas como misticismo. E eu te pergunto, nesse sentido, qual é a grande vantagem do que nós estamos vivendo hoje em dia para aquilo que a gente vivia antigamente? Dizer, somos melhores, é só uma perspectiva temporal dentro de um determinado contexto que te faz acreditar que o que hoje em dia seja dito pela ciência é tão ou mais superior do que tudo o que tinha sido dito antes. E pode ser solapado amanhã. Essa é a grande questão. Sabe o que eu vejo nessa antiga conexão entre fé, entre religião e ciência, como algo que nasceu de uma única frente, de uma única vertente? O que eu vejo é que existe, assim como em diversas religiões, né, existem aquelas dissidências. Às vezes, e aí eu vou usar também de bom humor, é que eu vejo que parece que assim, em algum momento, o que ocorreu? Essa forma que a religião X me apresenta as suas crenças e a sua forma de exercer a ciência, a parte da crença não me serve mais, mas eu passo a olhar então para a segregação de uma porção dessa religião, dessa fé, dessa crença, para aquele aspecto que ela tratava como ciência. E ao deslocar, ao desmembrar algo, eu perco muito dessa originalidade. E aí, para eu perdendo a originalidade e eu tendo a necessidade, que é muito do orgulho, que a gente muitas vezes critica, né, do cientista, das suas descobertas, dos seus papers, vem eu então desvinculo a ciência da religião, dou outro nome para isso, ou ressignifico isso, e nessa ressignificação eu não deixo de, então, mesmo que eu tenha desmembrado, mas eu perco o sentido, porque é algo que nasce de algo único, de uma unicidade de religião mais ciência. Agora eu desmembro e perco o que ela trazia como a sua característica originária. E aí isso se estende, e é uma prática, não só a gente está olhando para a ciência para dar uma sequência à linha de pensamento do Alexandre, mas isso é para tudo, né? Para todas as religiões. Né? Todas as religiões, provavelmente, em algum momento, tenham não os seus dissidentes, mas as suas formas de serem praticadas. Né? De cada um absorve de um jeito, extrai daquilo que entendeu e dá uma sequência. E aí, da mesma forma como foi quando, em algum momento, na minha percepção, alguém disse: dessa religião hoje não me serve mais aquilo que era a parte de fé e crença, e passo então a só considerar a porção dela e da ciência com C minúsculo, como o Papus chama. Né? Não precisamos de muito, né? Não precisamos de todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje em dia, né, para ver que essas pessoas faziam quando estavam tratando daquilo que hoje em dia a gente tenta sempre, né? E ver pelo vértice da tecnologia, não é nem muito o vértice da ciência, é uma visão tecnológica, né? E eu acredito, sinceramente, que toda a nossa evolução, inclusive aquilo que se diz como evolução da humanidade, seja uma evolução meramente técnica. Não existe uma evolução biológica de fato por trás de tudo isso. Embora você constate que exista algum tipo de evolução na forma biológica, em qualquer outra das formas de vida, daquilo que a gente
conceitualiza como vida, vamos colocar assim, porque a minha visão de vida é completamente diferente da visão biológica que se tem hoje em dia, né? E que existe de fato nessas formas, né? Se você for pegar qualquer animal, não só comportamentalmente, há uma evolução, né, que é apresentada dentro da própria biologia do animal, num sentido de adaptabilidade a tudo aquilo que acaba vindo a ser dentro do mundo em que aquele animal habita, para que ele possa persistir-se dentro daquele novo ambiente. E esse novo ambiente, ele é sempre apresentado a cada instante diferente que se apresenta diante de si. Nós, depois de determinado ponto na evolução técnica que atingimos no planeta, nós passamos a poder determinar diferenciadamente dessas outras formas que a gente chama de vida tida como biológicas, né, o que pode persistir. Você não vê o nível de deficiências que existem dentro da biologia humana em outras espécies da natureza. De certa forma, e até para aqueles que consideram que não existe natureza humana, você tem que considerar que quando você diz natureza, se ela aponta para alguma coisa como sendo aquilo que dentro de um determinado ambiente existe sob determinado princípio, fundamento ou essência, né? A nossa essência seja exatamente a de poder contrariar tudo aquilo que se acredita ser a natureza sob esse princípio. Então a gente faz persistir pessoas pessoas e formas de vida que acabariam sendo dentro da natureza inviáveis. Mas essa é uma característica nossa. A tecnologia é um desenvolvimento da nossa biologia que vem solapando a própria necessidade da existência nossa, historicamente. E isso desde a invenção do primeiro artefato, qualquer que seja, para caça, por exemplo. A evolução tecnológica nossa, ela, no sentido daí, uma referência a Richard Dawkins, né? Então, dawkiniana, uma espécie de fenótipo estendido. O que o Dawkins, de repente, não vislumbra dentro dessa teoria é que o fenótipo estendido, né, acabe se tornando, hoje em dia, tão fundamental ali para a nossa existência, que a gente acabe acreditando que a nossa existência é tão artificial quanto toda a tecnologia que nós acabamos podendo produzir. Eu explico melhor qualquer dia, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Mas assim, o que Papos fala? E eu digo, e daí é exatamente isso. A gente não goza de um ponto muito privilegiado em relação a qualquer outro ponto na história, a não ser pelo desenvolvimento técnico. E não gozamos assim de uma visão muito mais privilegiada nem a respeito de todos os fenômenos que nos cercam. Elas são apenas variações de ideias antigas que hoje em dia são tidas e depreciadas ao ponto de se considerar misticistas ou ocultistas, e que de repente eu até posso vir a ler aqui algumas passagens, por exemplo, da gravitação universal, já era vislumbrada por Plutarco, que foi entabulada e aceita por um dos maiores alquimistas que já existiu na humanidade, que foi Newton, e é tido como um dos maiores gênios da humanidade, só porque a gente aceitou e pôde empregar grande parte da teoria dele naquilo em que a gente veio a chamar como ciência de verdade. E assim, é muito legal todas essas conexões que você está fazendo e essa visão, e a gente tem que imaginar que, por mais complexo que tudo isso que você tenha comentado possa parecer para a nossa audiência, né? Se a gente for trazer de novo para aquilo que são as práticas que estão abaixo desse guarda-chuva que eu falei, que é o ocultismo, elas são práticas, ou na maioria não associadas a povos que tiveram na sua essência construção da filosofia. O que eu quero dizer com isso?
práticas xamânicas, prática daquilo que hoje é chamado de povos originários, práticas simples, ritualísticas vinculadas à natureza do ser humano, ao vínculo da sua natureza enquanto ser humano com a natureza, da onde se vive, das regiões onde se vivem, e tudo isso correlacionado, né? A própria medicina quanto ciência, vindo daquele curandeiro de uma determinada tribo, o conhecimento que se tinha sobre medicina através de plantas, medicamentos realizados. Cara, o conhecimento de Hipócrates, inclusive, né? O que é Sim. feito pelos médicos, o juramento de Hipócrates, Isso. hoje em dia, é absolutamente científico, não é uma coisa mística. Né? Isso vem amparar toda a ciência médica de hoje em dia. Aquilo que a gente vinha comentando, né? Então, a alquimia, né? O al de sagrado, quimia de química, né? A química sagrada, tudo isso vem de uma origem da sabedoria que não é e nunca foi algo além da própria sabedoria da natureza do ser humano e da natureza do meio onde ele vive, o que ele aprendeu nessa relação. E aí, essa crítica que a gente tece, a forma como esse desmembramento da ciência fez ela perder o seu C maiúsculo para ter essa visão minúscula que o Papus propõe, que é o quanto se perde com isso, o quanto eu sintetizo, até numa maneira, olhando para a medicina, a sintetização de um medicamento, né? Então, enquanto, claro, talvez não haveria solução na natureza para tudo diretamente, talvez indiretamente, mas tudo nasceu e aquilo que poderia ser tratado, que era do conhecimento do ser humano, através, inclusive, das suas práticas religiosas, né? Tá aí a visão de bebidas ritualísticas, que hora pode ter o nome de Santo Daime, ayahuasca, e o que quer que seja, o quanto isso tinha uma correlação do sagrado com o científico. Científico aí, na visão do Papus, com C maiúsculo. Então, quanto se perde nessa segregação de toda a história que levou até aquele momento específico onde a ciência, como eu brinquei aqui, perde o seu C maiúsculo, como o Papus se propõe a definir, e começa a se ter essa visão mais sintética de tudo aquilo. Eu reconheço, mas digo que isso faz parte de um passado. Então, é uma perda que tem toda a correlação. Eu e o Alexandre estávamos conversando anteriormente sobre o que é um dos pontos principais do canal, que é a parentologia. Né? E como é uma conversa, né? Eu vou te interromper. Daí, assim, como a gente conversa Como sempre a o senhor gente se faz, né? O senhor é um sujeito delicado. Nós nos O senhor é Nós nos interrompemos. Cada um puxa. Não vou nem deixar o senhor falar. Não, vou multar o senhor. O senhor está sendo inconveniente. Cada um puxa um gancho do que o outro está dizendo. E é sempre que há uma conexão gigante entre isso tudo. Né? Dentro da própria ciência, isso me parece muito mais no sentido de se validar, né, alguma coisa como sendo uma teoria oficial e nunca num esforço verdadeiro a respeito da tentativa de uma obtenção da verdade absoluta, que é a tudo que a própria ciência se propõe, que é fundamentalmente ao que a verdadeira filosofia se propõe. Não foi aberto uma espécie de discussão. Foi simplesmente, como você falou, uma espécie de ressignificação daquilo que era tido anteriormente como uma ciência e depois, posteriormente, foi apropriada pelos detentores, como sempre, na verdade, foi, né? Mas a gente vivencia isso há um longo período da história já. Essa fase, né? Se antigamente a gente criticava, por exemplo, a Igreja Católica como sendo detentora de dogmas e que esses dogmas não podiam ser questionáveis, hoje em dia o grande dogma é a própria ciência, que, na sua essência, vem tentando solapar como sendo superior ao dogmatismo religioso da Idade Média. Concordo plenamente. Então,
não é uma diferença de grau, é uma diferença de espécie unicamente. Não há uma diferenciação significativa de tudo que era feito sob um vértice oficial. É o mesmo, só mudamos o que é o oficial dentro disso tudo. E esse é o nosso esforço, é fazer ver e fazer visualizar tudo aquilo que hoje em dia é relegado à esfera do misticismo, tudo aquilo que é relegado. Quando você fala de ocultismo hoje em dia, você fala como se fosse uma coisa sobrenatural, é misticismo, quando na verdade aquilo se trata da pura ciência e embasa a ciência, embasa inclusive o próprio nascimento da filosofia na Grécia Antiga, que foi o país onde nasceu a filosofia e onde nasce a ciência. A ciência não nasce no Oriente, não O senhor nasce no tem a certidão de Oriente, nascimento? O senhor não é tem? Não. furtada. Não, o senhor tem a certidão de nascimento, você tem o comprovante, o senhor tem o nome do cartório que a filosofia, onde a filosofia foi registrada, qual é a maternidade que a filosofia nasceu? O senhor vem E com essa esses mas argumentos. porra, mas se essa não é a grande questão, É. quando se postula oficialidade, quando alguém chega pra você e fala assim, de onde você tirou isso? Porra, é sério que você vai tirar? Vai sacar esse argumento como sendo de onde? De que estudo? De que paper? Na onde que É, você viu isso? na onde? E da onde? Isso é razão suficiente para que se duvide de alguma coisa? Quando o que deveria ser analisado, em suma, não é o teu conhecimento a respeito de determinado paper, mas a respeito do fato tratado no paper. E as pessoas substituem. Eu tenho uma teoria a respeito de quando isso passa a se tornar um problema dentro da nossa existência, que versa com o problema da técnica. É um ponto em que a humanidade começa a tratar de forma técnica, inclusive a própria linguagem. Mas eu vou deixar isso, se alguém tiver interesse, que poste aqui nos comentários. E eu posso vir a falar para não me tornar tedioso nesse momento. Que eu vejo que a retenção nossa acaba sendo baixa, às vezes, por divagações. Então, eu vou te apresentar a conclusão, tá bom? Então, o que é ocultismo, na verdade, é ciência, meu amigo. Certo? E ela tem tanta validade e é tão valiosa para tudo que a humanidade concebe hoje em dia como evolução, quanto àquilo que é aludido como a própria ciência dos caras de jaleco, com títulos de Oxford, Stanford e o caralho a quatro, certo? E sabe que isso você está Não falando, é cara? título que confere validade. Aliás, é título. O título só serve para isso, para conferir uma espécie de validade oficial. É, o Mas selo de título não dá autenticação. inteligência para ninguém, não dá capacidade cognitiva para absolutamente ninguém. Muitas das vezes, inclusive, todo doutorado que está por aí é um cara que consegue suportar muitas coisas que uma pessoa muito inteligente não suportaria fazer, certo? Mestrados, não, porque tem muitos aí muito baratinhos, qualquer idiota consegue. O mestrado é a doutorado, nova pós-graduação, o mestrado é o novo MBA, ou seja, né? agora, um doutorado é só uma mera capacidade de suportar muitas coisas que às vezes uma pessoa muito inteligente não suporta passar, certo? Acaba sendo uma replicação, né? É só replicar, 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 replicar. Mas aí, uma conexão que você fez foi muito legal, cara, né? Quer dizer, a forma elitizada, vamos chamar assim, talvez não seja o melhor termo, mas a forma mais... É só porque a gente não quer parecer comunista. Não, mas o que eu queria dizer foi muito legal essa conexão que você fez, não talvez usando a forma correta, mas assim, quando você segrega, como é o que eu tenho comentado, você também torna para alguns. E muitas vezes esses movimentos, eles são perigosos. Quando você coloca algo na mão de poucos, esses poucos detêm o poder de fazer com aquilo que eles quiserem. E, né, se a gente for olhar que então a ciência vinculada à natureza, vinculada à espiritualidade, era a
apesar de existir a figura de repente do xamã, de líderes religiosos, mas era uma prática por todos. Quando isso é segregado, deixa para ser para alguns, e somente esses detêm a possibilidade de fazer algo e se estão fazendo algo realmente. Então, essa perda significativa, e eu queria tentar, pelo menos, fazer agora uma conexão com tudo que a gente se propõe aqui no canal, além do que eu tinha falado sobre a própria parontologia, né? O porquê escolher o ocultismo como um tema? Porque muitas das experiências, pelo menos as mais conhecidas experiências, estão vinculadas muitas vezes à crença, à religiosidade e, por consequência, a um processo que está dentro desse guarda-chuva, que é o ocultismo. Então, algumas dessas práticas também levam e associam a experiências que hoje a gente olha para dentro do nosso conteúdo, do canal Defining Ghosts, e a gente recebe isso, né? Figuras que aparecem, histórias contadas, investigações realizadas, passam pela essa visão mais genérica, que é, sim, vinculado numa história mais recente e tem o nome de ocultismo dentro do Ocidente. Então, é essa conexão que eu queria tentar fazer agora, Alexandre. Se você quiser contribuir, me interrompa. E se eu não tiver nada a contribuir, também não fale nada, porque o senhor é uma pessoa que também tem o prazer de me interromper. É uma brincadeira, não quero lhe ofender, não na frente dos outros. Mas, assim, é o quanto essas experiências a gente vem contando, né, no Diário Paranormal, no episódio que a gente traz o Relatos do Além, do Cristiano Zoucas, né? A gente comenta disso, em que muitas vezes essas experiências paranormais elas encontram definição ou conforto das pessoas que as relatam através das suas crenças, das suas religiosidades, da forma como elas manifestam a fé. E é isso que se propõe também. Eu tenho chamado isso de caminho do meio. Quando eu comento com alguém um pouco do propósito do que o nosso canal tem. Nós não queremos olhar só pelo viés científico, inclusive nós o criticamos muito, e também não queremos fazer com que tudo seja percebido pelo viés religioso. Por quê? Porque é justamente essa divisão que foi o que originou um pouco da nossa conversa hoje, que é essa fragmentação, essa dissociação, quando é algo único. E eu não preciso só necessariamente olhar pelos aspectos religiosos para entender que algo ocorreu, também não preciso acreditar que algo precise ocorrer diversas vezes para eu ter dados estatísticos e comprovar que aquilo realmente existe, porque eu estou ignorando a variável indivíduo que experienciou aquilo. Então, é o que eu chamo, talvez erroneamente, mas é uma forma mais fácil de explicar, que é um caminho do meio, que é um caminho onde eu não desassocio. Por ser do meio, é que eu observo como uma possibilidade de integrar. Eu excluo aquilo que é excedente na visão da ciência, trago ela muito mais para essa visão do Papus de ciência com C maiúsculo, e excluo tudo aquilo que é excedente da visão da religião, daquilo que demoniza, daquilo que afasta qualquer tipo de percepção de que algo que paranormalmente possa ter acontecido está vinculado ao bem ou ao mal também, como algo que também se desassocia. Né? Então, quando a gente fala ali da antiga Grécia, do povo egípcio, daqueles povos que tinham crenças em diversos deuses, né, o politeísmo, que essa divisão não existia tão clara, ou muitas vezes, até como Hermes, foi dito aqui, o Hermes como uma figura que estava também tanto do lado do bem, que era no exemplo que protegia os comerciantes, como do lado do mal, que eram os bandidos, só que era uma única figura. Então, essa dualidade que vem cindindo tudo, que é o que a gente vem tratando aqui, é justamente o que o caminho do meio quer promover.
não talvez a existência da integração de tudo, mas que a possibilidade que haja um entendimento de que existe algo que não é só o lado pejorativo de um termo como místico ou mágico, e nem todo o ceticismo da ciência como ela é realizada e praticada nos dias de hoje. Mas alguma coisa... Eu vou, só para elucidar. Então, por exemplo, teoria da gravitação universal newtoniana. As pessoas que acabaram seguindo o nosso canal, né, elas têm uma visão espiritualizada, né, da vida, que se contrapõe, em certo aspecto, ao científico. E o que a gente tenta veementemente aqui demonstrar é que essas coisas não são antíteses, né? Elas não são paradoxais, de fato, em essência. Todas elas são tentativas válidas, suficientes a explicar determinados fenômenos. Quando você repete um ritual xamânico, por exemplo, e daquilo você obtém determinado resultado, você está aplicando sob uma espécie de visão nossa daquilo como algum ritual. Primeiro de tudo, é ritual. E segundo de tudo, é supersticioso. Então é uma visão daquilo que pretende arrogar para si o direito de dizer que o meu método é superior ao seu. Mesmo que, dadas as circunstâncias aplicadas à realidade dos experimentos, a obtenção de resultados seja exatamente o mesmo. Como assim? Eu posso ritualizar alguma coisa aqui de uma forma xamânica. E não é diferente de todas as pessoas que de repente tinham sido desiludidas pela ciência e foram procurar xamãs em tribos indígenas para fazer algum tipo de tratamento. E, a partir daquele tratamento que eles receberam na tribo, e apesar de desiludidos pela própria ciência, conseguiram se salvar, certo? Um tratamento de quimioterapia, ele é certo? Ele te dá qualquer tipo de garantia, eu te pergunto, de que você vai sobreviver após aquele tratamento? Não existe nenhum, porque há uma grande subjetividade, há uma grande peculiaridade gigante em cada coisa que é vivenciada por cada pessoa na humanidade. Eu falo da experiência de, por exemplo, uma bomba, por exemplo, você não explode a mesma bomba duas vezes, você não dá o mesmo tiro duas vezes. Então, se você pega aquela pessoa que está desiludida lá pela medicina e leva, de repente, até a um pastor de uma igreja, que seja, tá? Vamos considerar isso hoje em dia. E ele passa lá, ele está num culto e o pastor identifica e ele põe a mão na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa se cura. Eu já tive na minha vida pessoas que relataram isso. Uma delas era uma das esposas do meu bisavô, tá? Ela era uma mulher diabética. Por conta da diabetes, ela havia perdido, né, uma grande parte da visão. Além disso, ela teve um câncer. Ela já tinha perdido um rim por causa dessa condição médica que ela apresentava. Segundo o relatório médico obtido, científico, o coração dela tinha o triplo do tamanho de um coração normal. Eu lembro até hoje dela sentada na cozinha da nossa casa, que era da casa vizinha que ela residia, relatando para minha mãe que ela tinha ido ao médico e ela tinha falado: Sandra, o médico falou que eu não tenho 6 meses de vida mais. Caramba. Diabética, cega, tá? Crente. Ela ia todos os dias da vida dela ao culto. E eu lembro que eu estava na cozinha e ouvi isso, o médico falou: quem que ele pensa que ele é? Foi o que veio logo em seguida. Ela falou. Quem que ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é Deus? Ele pensa que ele é Jesus? Esse cara não sabe de nada.
Eu lembro daí dela pegar e conversar mais um tempo com a minha mãe. Ela saiu lá de casa. Minha mãe falou: Meu Deus, a Helena vai morrer daqui a 6 meses. Mais ou menos uns dias depois, eu não vou falar precisamente, porque eu não tenho precisamente quantos dias depois. Ela de novo foi na minha casa lá e tal. Falou: Sandra, eu sonhei hoje à noite. Eu tava num lugar assim, descampado. Tinha uma pessoa vindo na minha direção. E a luz que tava assim, eu não conseguia ver quem que era. E ele pegou e parou na minha frente, mas eu acho que ele era Jesus. E daí ele olhou para mim e ele falou assim: Eu vou comer o teu câncer. E virou um lobo e pulou em cima de mim. E eu acordei na mesma hora. Algum tempo depois, não sei quanto tempo foi, Helena vem na minha mãe o resultado dos últimos exames que ela tinha feito daquele câncer que tinha sido previsto pelo médico como a causa final da vida dela, a dali a 6 meses. Tinha desaparecido. Ela viveu mais 10 anos. Ou seja, ela já era uma pessoa de idade quando ela ia na minha casa. Ela deve ter vivido perto de 80 anos. Mais ou menos o tempo de vida de uma pessoa normal. A nossa ciência não é, e aí é que eu coloco a questão, um grande xamanismo? É bem isso. Diversas outras experiências que a gente já pôde ouvir são muito parecidas com essa, né? Outros relatos, que esse acaba não deixa de ser um relato do que você trouxe, né? Das experiências, e até o próprio Reginaldo Hiraoka, em alguns momentos, depois a gente pode até aprofundar esse assunto especificamente com ele em outro convite, falam dos sonhos e como o sonho pode ser esse acesso ao mundo sobrenatural e que não seja, né? E que a gente possa olhar até pelo simbólico do que o sonho representa e o quanto ele pode fazer essa conexão da gente com ou o sagrado ou com aquele sagrado que para algumas frentes religiosas acaba tratando o próprio ser humano como uma porção do sagrado, né? A representação de Deus em nós. Então, quanto isso gerou essa conexão e muita ritualística xamânica se dá pelo sonho, através do sonho. Essas conexões, as visões e até mesmo os sinais recebidos por sonho, o quanto eles são significativos para algumas religiões, para algumas crenças, e não foi diferente com base no relato que você trouxe. Impressionante, impressionante. É uma coisa que eu coloco. Hoje em dia, tudo aquilo que se apresenta para nós como ciência e se arroga no direito de menosprezar tudo aquilo que a antiguidade produziu é realmente capaz de explicar tudo o que acontece no mundo? E é o grande questionamento do Pappus. Não. Com o advento da física quântica, inclusive, cada vez mais a ciência se dirige, mesmo que negue, àquilo que é tido pela própria ciência como sobrenatural. A assunção por renomados físicos do mundo de que exista alguma coisa tida como alguma espécie de fenômeno o qual não se pode medir e nem precisar com a mesma certeza de tudo aquilo que propunha a física newtoniana como uma espécie de grande segurança e que, de fato, se você for analisar, nunca foi aquilo que se propôs, nunca apresentou a grande segurança e a grande confiabilidade a respeito, tido como o fenômeno de natureza aleatória, por si só, isso já é um grande obstáculo para aquilo que se concebia como ciência. Afinal, aleatório, tido na concepção científica, é a concepção de um evento sem causa, e todo o esforço que a fenomenologia vem apresentando como estudada dentro da ciência, que ampara a ontologia, é feito no sentido de que a causa, a obtenção da verdade, no final das contas, científica, da forma como é vista hoje em dia, tem
um fundamento principal de se estabelecer uma causa. Você ser capaz de reduzir aquilo a um experimento que você possa confirmar. E você usou muito bem, né, um termo, né? Reduzir. Sim, É reduzir. essa um pouco dessa percepção de o quanto se perde ao reduzir, né? O quanto eu literalmente reduzo as possibilidades. E o que você falou também é muito claro, né? Quer dizer, se a ciência tem esse papel, então, de descobrir, tem algo oculto para que ela revele. Porra, genial. E quando a gente ouve uma porção significativa desses representantes dessa ciência como ela é praticada nos dias de hoje, falando de uma forma bastante pejorativa, ignorando esses processos que antes eram base da sua origem, antes dessa segregação, é o mesmo que dizer que ela não só renega, como ela nega algo que ela deve usar e usa todos os dias, quando ela se obriga a revelar algo, porque num pensamento científico é o questionamento que move. Então, se eu questiono algo, é porque esse algo para mim é incompreensível e eu passo a ter a necessidade de deixar ele visível, né, tirá-lo do oculto. Então ela não pode, ou não deveria, para não ser tão radical, não deveria ignorar, não deveria menosprezar essa outra porção que um dia já fez parte dela. E quando, olhem, percebam o quanto era valiosa essa visão de algo integrado ainda, quando o que eu não sabia, e que, portanto, usando o termo de hoje, estava oculto, estava ao meu alcance e era parte daquilo que eu realizava. Eu não renegava. E hoje renega-se de uma forma ampla, muitos simplesmente se copiam, na verdade, e é uma descoberta em cima de uma outra descoberta. Quer dizer, talvez seja um aprimoramento, algo assim, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o quanto renegar isso também faz parte daquilo que eu só renego aquilo que eu ainda não conheço, mas se eu me proponho como cientista a conhecer, aquilo precisa existir para mim. Enfim. Acho que esse acaba sendo, vamos dar uma de Cortella, na verdade, isso acaba sendo um momento muito bom. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu, né, nesse episódio sucinto. Você vê que a gente tem os momentos de divagação na maionese, que a gente chama aqui, eu divaguei na maionese. Dessa vez foi bem curto. E eu não quero tornar essa brevidade que deveria ser esse momento, mais um momento de divagação. Então, assim, só para mostrar, para você que acompanhou a gente até esse momento, aquilo que a gente vem falando aqui, por exemplo, do conhecimento de Pappus, a respeito de tudo aquilo que era ciência com C maiúsculo e ciência com C minúsculo. Então, você tem, em determinado momento ali, da física, né, a partir de Newton, que é o grande gênio, que na verdade era um grande alquimista, o grande objetivo dele não era dar essas leis que de repente se apropriaram, né? Ele fala o seguinte: a força de atração é proporcional às massas dos corpos. A força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de gravidade dos corpos, que Plutarco fala. Vou citar aqui integralmente, né, o que está descrito no livro do nosso amigo Pappus. Plutarco, que conhecia praticamente todas as notáveis verdades da astronomia, também sabia algo sobre a força recíproca que atrai os planetas. E após, daí abre aspas, tentar explicar o motivo da atração dos corpos terrestres para a Terra, procura a fonte da atração recíproca entre todos os corpos, que faz com que todos os corpos terrestres gravitem em direção à Terra da mesma forma ou maneira que o Sol e a Lua fazem com que todos os corpos em suas vizinhanças gravitem em direção a eles e, por meio de uma força de atração, mantém cada um em sua esfera. Então, em seguida, aplica esses fenômenos particulares a outros
mais gerais e, com base no que ocorre em nosso globo, deduz, usando o mesmo princípio, tudo deve acontecer com os corpos celestes, tanto individualmente quanto em suas relações mútuas. Ele fala de novo de outra passagem sobre essas forças inerentes aos corpos, ou seja, ele já fala de algum tipo de massa que acaba sendo um fator determinante para algum tipo de atração. E vem mais. Então vejam só, do mesmo livro. Uma corda de um instrumento musical, disse Pitágoras. Pitágoras é um cara bem velho, não é? Ele não tinha um laboratório de Oxford na mão, eu acho. Pelo menos eu, na minha insignificância, acredito que ele não gozava desses instrumentos. Seu nome, Né? Eu acho que ele não tinha o Hubble para fazer algum tipo de consulta também. Eu não acho que existia nenhum satélite que ele pudesse consultar em alguma pesquisa. Mas tudo bem. Né? Esse tal Pitágoras, grego, novinho, tipo, o cara é um Justin Bieber. eu ia falar isso. Então, uma corda de um instrumento musical, disse esse Pitágoras, né? Um merda. Disse um um bosta. tal de Pitágoras. Produz o mesmo som que outra 2 vezes mais comprida, quando a tensão ou força com a qual se estica a segunda é 4 vezes maior. E a gravidade de um planeta, e olha que Zé Mané, o cara conseguiu pegar e ele estava testando 2 cordas. Os caras gostavam muito de música, né? Eles gostavam de produção musical da Grécia Antiga. Acho que ele queria pegar umas minas. Falar, vamos montar uma produtora musical. E era o que ele gostava. Ele teria produzido Menudo se fosse mais dos dias atuais. O cara pega e dá um salto gigantesco das cordas que ele estava apertando para fazer testes, né? E ele deduz assim: e a gravidade de um planeta é 4 vezes maior que a de outro situado 2 vezes mais distante. Em geral, para que uma corda musical fique em uníssono com uma mais curta e do mesmo tipo, sua tensão deve aumentar na mesma proporção do quadrado de seu maior comprimento. E para que a gravidade de um planeta se torne igual à de outro mais próximo do Sol, a força gravitacional deve ser aumentada na proporção do quadrado da sua maior distância ao Sol. Assim, se imaginarmos cordas musicais esticadas do Sol até cada um dos planetas, para que fiquem em uníssono, é preciso aumentar ou diminuir a tensão delas na mesma proporção necessária para igualar a gravidade dos planetas. É um ocultista do caralho. Nossa, é um místico. O cara não tem ciência nenhuma nisso. Eu acho que ele devia ser menosprezado, assim, como a gente menospreza hoje em dia qualquer tipo de místico, ocultista ou caralho a 4, que a gente os tome assim. E tem esse lado bastante relevante e um outro. Puta que pariu, o cara tinha tempo pra caralho pra ficar fazendo porra nenhuma pra poder ser tão genial quanto foi. E é o mero passatempo de qualquer cientista de hoje em dia, né? Um cara que não tem muita coisa que fazer. Mas era um ócio. Descobre alguma merdinha aí, de repente. Estudando corda de violão, o cara pega e tece uma tese da gravitação universal. Calma, não. Foi Newton. Foi. E aqui, corta pra mim. Corto pra você. Aí eu lhe digo, o que esse cara fumou naquela época? Maconheiro. E eu acho que daí dá pra gente pegar e já encerrar aqui, se você concordar. Sim. Terminamos, vamos colocar lado a lado. E é com isso que nós chegamos ao final desse episódio. É um episódio que a gente queria trazer uma proposta um pouco diferente, um bate-papo, apesar de termos mergulhado fundo em alguns temas, mas é muito mais uma troca de ideias aqui com vocês também. O Taverna Paranormal é mais uma frente que se abre dentro do nosso canal, Defining Ghosts. Lembrando que a participação de vocês é muito importante. Comentem, tragam ideias para um próximo Taverna Paranormal. Se quiserem participar com a gente, digam, comentem aqui. Vocês podem participar não só com o tema, mas na nossa próxima live também.
Então comentem, curtam, façam parte do canal, isso é importante para a gente. Nós chegamos aos nossos primeiros 1.000 inscritos e isso é muito significativo para a gente. Então, mais uma vez agradecendo e fazendo com que vocês façam parte aí do nosso dia a dia. Essa parte você pode cortar, que eu não sei mais o que eu estou falando, mas... Não vou cortar, você sabe muito bem. Eu edito online depois, não tem problema. Eu aprendi a mexer com essa bagaça. Mas assim, é uma questão de consciência, na verdade. Assim, eu sei, porque eu também fui espectador durante muito tempo de canais no YouTube, meramente consumidor de conteúdo que é produzido. E uma vez me colocando do outro lado como produtor, eu percebo que eu mesmo falhei várias vezes, assim, com muitos canais que eu gosto bastante. Seja não me inscrevendo e frequentando o conteúdo do canal por inúmeras vezes, seja não dando like no conteúdo e nem comentando, esperando unicamente que a minha simples visualização contasse. A sua visualização realmente conta, mas para o algoritmo e para que o nosso canal se torne algo significativo, né? E se você gosta realmente do que a gente produz aqui, isso é fundamental. Não é só bom que você realmente assista. Então, para a gente seria muito proveitoso e a gente ficaria muito grato se você também desse um like, constasse qualquer coisa no comentário, certo? Comentar seja um comentário de engajamento apenas. Blá, 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 tá bom. Tá excelente. Tá? Digita lá keyword, tá bom. E mas o mais importante de tudo era, se você realmente acha que a gente comentou alguma coisa que foi do seu proveito, e se você tem alguma coisa a relatar ou a comentar a respeito de alguma coisa que a gente tratou aqui, deixe lá o seu comentário. Isso é fundamental. E pode ser, inclusive, que você seja contatado por nós para que a gente venha futuramente, caso seja da sua vontade, né, a participar aqui do episódio. Como Exato. O senhor Cleiton Borges, que entrou em contato conosco, e a gente daí, provavelmente, numa das lives futuras, vamos contar com a presença dele aqui. Então, desde que o senhor Cleitinho não fure com a gente de novo. O senhor Cleitinho tinha uma agenda conosco, uma reunião executiva, e hoje não compareceu. Compareça. Isso é uma bronca. Sua presença é muito fundamental muito fundamental, é redundância. É fundamental para nós. Levou falta hoje na chamada, levou falta. Como é gostamos de tipo aqui no YouTube. Levou 3 advertência é strike. A gente vai strike. Vou lá no seu canal, vou dar strike e vou denunciar todos os seus vídeos, senhor Cleiton. Então, por favor, se recomponha. É isso, gente. E é com isso que nós encerramos mais uma vez um episódio nosso, já de uma forma bastante tradicional, fazendo referência àquele apresentador do Video Show, filósofo, carioca. Andou pelado pelas praias gregas, juntamente com Heráclito, Parmênides, medindo o sol com a sola dos pés, numa medida exata do Logos, tentando obter uma razão para absolutamente tudo. Louro. E comparando o tamanho do seu Logos com o tamanho do seu amigo. Mas sem dúvida nenhuma, o maior Logos. Nem era tão Logos. Ou talvez o maior Logos que pudesse existir. Louro, tifo, olhos azuis, como do céu da Grécia. E as estátuas gregas não me deixam mentir. Não eram grandes os Logos. Mas tudo bem. Senhor Miguel, obrigado. Miguel. Então é com a frase de Miguel Falabella que nos despedimos. E quero dizer a todos que tenham um excelente qualquer dia. E até qualquer dia. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts.